Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dulles, advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Agora, no mês de abril, a gente está fazendo uns episódios especiais em alusão ao mês da conscientização do autismo. Para esse episódio, a gente resolveu fazer uma conversa de pais, né? A gente fala tanto na maternidade atípica e na importância das mães, que são tão unidas e tão importantes nesse papel. E hoje resolvemos, então, falar bastante sobre a importância da paternidade atípica. Para a gente bater esse papo hoje, então, trouxemos 3 pais atípicos. Marcelo Piton, pai da Stephanie, coordenador da Inclusiva. Guilherme Silva, pai do Daniel, coordenador da Inclusiva, da Associação de Autismo do Litoral Norte. E Jason Rodrigo, pai do Ítalo e idealizador do projeto Autistas Colorados. Então, sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Com certeza. Para nós é um privilégio estar aqui podendo trazer assim um pouco da presença da paternidade, que é tão importante, e também mostrar que os pais também existem e os pais também são presentes e também tem os que ficaram. Né? Exatamente. Obrigado. Essa foi a ideia do programa de hoje, então. Era a gente mostrar que os pais também existem, e que muitos pais também são engajados, não tantos quanto as mães, né? Mas existem pais que são engajados, existem os pais que ficam, né? E a gente trouxe aqui, então, 3 exemplos de pais participativos, né? Tanto na criação aí dos seus filhos, como também engajados dentro da causa autista. Marcelo, tu já é figurinha repetida aqui, mas para quem não assistiu, então, né, o nosso episódio anterior, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho de como foi a questão do diagnóstico da Stephanie e como tu vem conduzindo a tua vida dentro dessa causa autista desde então. Então, eu sou o pai da Stephanie, fez 17 anos, né? Ela é autista nível 2 de suporte, tem transtorno de ansiedade generalizada, TDAH e deficiência intelectual. Então, o diagnóstico dela vem, de certa forma, um pouco tardio, né? Pela idade dela, na época não tinha tanta informação quanto nós temos hoje com relação às questões do diagnóstico. E ela teve uns episódios bem difíceis de epilepsia nos primeiros 5 anos da vida dela, o que deixava com que o autismo não fosse tão visível, tão perceptível. E nós, na nossa inexperiência de pais, né, de primeira viagem, nós acabamos que fomos percorrendo caminhos, talvez a gente pudesse ter percorrido outros, então o que aconteceu que acabou atrasando um pouco o diagnóstico dela. Mas nessa trajetória da paternidade atípica, né, eu e a mãe dela fomos aprendendo, fomos enfim, lutando por toda a qualidade de vida dela, o que nos tornou hoje conhecedores, mas não porque a gente fez faculdade, né? Porque a vida nos ensinou a como lidar com as questões do autismo dela, como lidar com as outras comorbidades, no dia a dia, as rotinas. E hoje a gente acaba até, de certa forma, ajudando outras pessoas que chegam com diagnóstico, né? E que às vezes se veem perdidas. E então a gente tenta impactar um pouco a vida dessas pessoas. Seguimos nos capacitando, porque um pai e uma mãe atípica nunca podem deixar de se capacitar, para que assim a gente possa sempre estar proporcionando o melhor para os nossos filhos, que cada dia eles nos trazem uma informação diferente, uma maneira de se comportar diferente, e a gente tem que estar preparado para eles. Para a sociedade como um todo, porque a sociedade é bem despreparada, então nós temos que ser os porta-vozes, né, dos nossos filhos, e também essas mães e esses pais, principalmente as mães, né, que hoje nós estamos numa bancada com pais, né, que é uma grande alegria, mas principalmente as mães, que 84% delas são abandonadas, infelizmente, pelo pai dos filhos delas, deixando assim o compromisso integral para elas. Então nós, de certa forma, como somos um pouco mais antigo no diagnóstico, a gente tenta ajudar essas pessoas. Sim. Guilherme, conta um pouquinho então para nós sobre o diagnóstico do teu filho e como é essa tua jornada aí dentro da Inclusiva e dentro da Associação do Litoral Norte. Com certeza. Primeiro de tudo, agradecer a todos pela oportunidade, né?
Falar do meu filho, do Daniel, assim, para mim sempre me emociona muito, né, na questão de falar. O Daniel, ele foi diagnosticado com 3 anos de idade. Já Ele tem quantos anos Ele hoje? está com 17 agora. Então, quando a dificuldade nossa de entender o Daniel, porque assim, 1 ano, 2 anos, aparentemente pai de primeira viagem, está tudo normal, mas não tá. Ele não falava. A maior preocupação nossa é que ele falava muito pouco. E aí vem aquelas histórias de vó, não, teu tio falou com 5, teu tio falou com 6, assim foi indo. Tá, mas chegou aos 3 anos, estava muito estranho. A gente levou na Neuro, aqui em Porto Alegre, na época, a doutora Niura Rota, que agora é difícil fechar diagnóstico de primeira, né? O Daniel foi, a gente chegou ali, ela olhou, ficamos horas ali para ela, e aí chegou ao ponto dela, não, fechou o diagnóstico. Eu falo de verdade, para mim, quando eu soube o diagnóstico dele, não foi um susto. O susto sim, mas é o luto que as mães passam, né, principalmente. Só não sabia o que era aquilo. Imagina, 14 anos atrás, tu vai abrir uma rede social, pouco se tinha, ver um autista já se fechou como nível 3 de suporte não verbal. E aí, o que é isso? Quando eu olhava, eu me assustei muito também depois. Porque ver uma criança acorrentada, não saber por onde começar. Só que quando eu soube, no dia do diagnóstico mesmo, que a gente estava andando no centro, que eu fiquei mais assim, não digo tão preocupado, mas agora a gente se preocupa, claro. É que quando eu estava andando com ele, eu encontrei, eu estava no centro, como se diz, uma clínica de equipamentos ortopédicos, cadeira de roda, tudo assim, eu estava olhando. E eu olhei para o meu filho. Por que o meu filho não fazia isso? Ele não falava. Que a deficiência, síndrome de deficiência. Deficiência a gente tinha antigamente, que é um cadeirante, não via o autismo em si. Vou chegar em casa e começar a entender o que é isso. Para minha ex-esposa, na realidade, né, porque o Daniel é do meu primeiro casamento. Uhum. Eu fiquei casado até ele ter 7 anos. Aí eu separei. Para ela é bem difícil. Era difícil e é difícil ainda. Mas a gente vai lidando com isso. Só que o decorrer dos anos, como diz, a gente vai entendendo. Até no início que a gente soube o diagnóstico, achava que era só a fala, a gente começa a ver outras coisas. Enfileirar os carrinhos, brincar só com uma coisinha ou outra. Nada muito em torno do que seria o certo mesmo. Então aí foi chegando aos 6 anos, quando na realidade eu fui me separar, opção dela na realidade, mas comigo também eu estava dentro de casa e vou dizer assim, acomodado vivendo no mundo do autismo, tá? Fechado dentro de uma casinha. Eu nunca imaginei que o meu filho faria o que ele faz hoje. Sendo um autista, não verbal, tem bastante resistência nas coisas. Eu saio para almoçar, se eu tivesse que vir aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu iria vir aqui de carro com ele, até as dificuldades, mas ia vir. Então, esse decorrer de pai só que eu não consigo, eu sempre disse, eu nunca consegui fazer só por ele. Porque o que eu penso nisso? Eu tenho uma oportunidade de dar um suporte maior para ele, mas as suas famílias mais carentes é muito mais difícil. Aonde veio a questão de convite de associação, a minha rede social toda, eu digo, é toda. Vou tirar um TikTok, por exemplo, que daí é outra coisa, mas o restante é tudo questão de inclusão. O Marcelo conhece, sabe, abrir meu espaço, fazer live de 15 em 15 dias, para mostrar a inclusão, não só o autismo, a gente fala com pessoas da saúde, educação, síndrome de Down, tudo que pode tentar ajudar a gente faz. Como qualquer pai atípico, agora eu chego a um ponto assim, eu sou uma pessoa muito transparente, eu falo as coisas, sabe? De um mês e pouco para cá eu estou em tratamento. Quem me vê assim, sorriso, eu estou em tratamento de depressão. Por qualquer família, mãe atípica ou pai, acontece. A tua carga ela é muito forte para te tentar resolver, que acontece isso. Tu quer ajudar, ajudar, não só o meu, e chega a um ponto que a bateria descarrega. Só que mesmo assim eu digo que é coisas minhas. Eu tinha saído da associação, eu recebi o convite agora de novo, eu disse, não, eu vou ajudar porque eu sei que as pessoas precisam. Eu estou me sentindo bem, então eu vou voltar de novo. Então essa questão de pai atípico, eu sempre digo, isso é uma coisa que eu levo muito comigo, assim, a minha mãe, a minha esposa também fala muito isso, de onde é que eu tiro tanta força para fazer essas coisas? Porque a minha rede social, eu já fiz ações lá no município, lá em Capão, para ajudar a pai que tinha lá, fiz rifas e faço quando eu preciso. Questão da enchente aqui, eu arrecadei abafadores de ruído lá para trazer para cá. A Inclusiva junto, entreguei para a Inclusiva. Marcelo sabe, correu muito aí, a gente sabe. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque vendo a correria que ele fez aqui
questão da enchente. A gente sabe que não é fácil. Eu estava lá em Capão, não vim para cá, mas estava agoniado o tempo todo em torno disso. Porque a gente tá, mas a gente quer ajudar. Eu consigo estar no lugar da outra pessoa. Então, essa é um pouquinho da minha vida, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, se deixar falar, a gente vai fazer umas 3 horas. Vamos lá. Jason, pai do Ítalo. Conta um pouquinho, então, do diagnóstico, né, do teu filho, de como isso aconteceu na tua família, do que representou isso na tua família, e um pouquinho aí do teu projeto Autistas Colorados. Eu queria agradecer, então, como os outros pais, tá? Obrigado pela participação, estar aqui presente, falar um pouquinho. O Ítalo está com 9 anos, eu tive o diagnóstico dele aos 2 anos, uma festa de aniversário, onde estava a pediatra, a gente convidou a pediatra para participar, e a pediatra ficou mais do que aqueles 20, 30 minutos que tu vai numa consulta. E aí foi no dia 7 de janeiro, o aniversário dele, e no dia 10 tinha uma consulta, dia 10 de janeiro. E aí ela pediu desculpas pra gente, disse, olha, acho que o Ítalo é autista, eu acredito que seria interessante vocês investigarem. Então, a gente tem aquela questão do luto, tá? Mas nossa, até foi bem suave, assim, porque a gente tinha, a madrinha do Ítalo, ela, acho que uma dinda dela estava fazendo um curso de especialização em autismo, e aí nos apresentou uma pessoa que faz apoderamento parental, que eu acho que isso é fantástico, porque a terapia tem para criança, para pessoa com TEA, mas e para os pais? O que tem? Não tem quase suporte para os pais. Isso é uma coisa que dentro do nosso projeto dos Autistas Colorados, a gente briga muito por isso, tá? Então, assim, o que acontece? Essa pessoa que faz o apoderamento parental, ela, assim, ela foi aquela coisa que foi, aquela mão de fazer um conforto, sabe? Um carinho, de direcionar, ok, pai e mãe, tá? Ok, o filho de vocês tem autismo, tá? Agora, o que a gente tem que fazer a partir daqui? Então, ela deu várias direções. Então, assim, a gente não chegou a entrar no luto por causa da figura dessa pessoa, sabe? Então, e não precisa ser um profissional isso. Isso é uma coisa que depois eu vou comentar com vocês ali nos Autistas Colorados. Eu até andei conversando com o Marcelo o dia que eu visitei ele lá. De outros grupos de pais, a gente fazer esse suporte, entendeu? Não é uma coisa, a gente não é um terapeuta, não queremos substituir nenhum tipo de terapeuta, não. A gente quer poder consolar, sabe? Chegar para uma família de pais que tiveram o diagnóstico recente e poder conversar com eles, assim, olha, ok, pai, mãe, beleza, até a questão de consolar, para justamente, de repente, a gente conseguir reverter essa questão dos pais abandonarem, que a gente sabe que é grande, o Marcelo já comentou ali. Então, assim, eu acho que dá pra gente fazer um papel, e isso que eu acredito bastante dentro do projeto. Então, assim, o Ítalo teve o diagnóstico com os 2 aninhos, diferente dos meus dois colegas aqui, pais, que os dois estão com 17 anos. O Ítalo, apesar de estar com 9 anos, há 7 anos atrás, gente, muita coisa mudou de lá pra cá, muita. Nossa, eu lembro que a gente não tinha TO com integração sensorial, tinha apenas uma em Porto Alegre. Então todo mundo brigava para ter essa profissional. Hoje acredito que tem uma gama bem maior de profissionais com essa especialização. Então, falando, vocês que já acharam que, nossa, 17 anos atrás, claro, menos um pouco. Eu, há 7 anos atrás, nossa, de lá para cá muita coisa mudou. E tá mudando, sabe? E eu tô vendo que o grupo que nem nós, assim, que tem associações, também tá crescendo bastante, isso é bem legal. Dentro do futebol ali, que eu faço parte dos Autistas Colorados, do Esporte Clube Internacional, outros clubes da Série A também têm essa mesma iniciativa. Então, são praticamente todos os clubes da Série A, agora a Série B, Série C, o nosso interior do estado aí também já tem, tá? Para você ter uma ideia, o Avenida, aqui de Santa Cruz, foi o primeiro clube a ter um espaço inclusivo em seu estádio. Não foi Internacional, não foi o Grêmio, foi o Santa Cruz, tá? É um espaço... não é uma sala com acústica, porque o estádio não tem um camarote, mas já se criou um espaço ali. Então, se começou por ali. Então, dá para mostrar que mesmo sendo um estádio pequeno, simples, que não tem camarote, tem como fazer? Tem. O pessoal dá para fazer. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente briga muito dos Autistas Colorados. Dentro do projeto Autistas Colorados foi o seguinte, em dezembro de 2022, eu estava fuçando na internet, estava eu e minha esposa, em casa, e aí comecei a olhar o autismo, deixa eu dar uma olhada no futebol, como é que tem. Aí achei vários clubes, achei o Grêmio, achei o Corinthians, que foi o primeiro, né, hoje foi o pioneiro no Brasil, tem até a sua sala inclusive. E aí eu disse, não, o Internacional não tem, vasculhei, não achei, naquele dia eu criei os Autistas Colorados, criei a logo, criei tudo,
Até tem uns mimos aqui para trazer para vocês. E aí a gente começou ali, em dezembro de 22. Em dezembro de 23, a gente foi premiado, tá? Com a sala inclusiva, no estádio Beira-Rio. Então, um ano depois do projeto, exatamente um ano depois, a gente inaugurou a sala inclusiva, que é um espaço que tem uma acústica, tá? Não é totalmente... O som ali não bloqueia totalmente o som, mas reduz bastante. E ainda assim a gente disponibiliza, para quem está ali, o abafador. Tá? Então é uma sala pequena, mas é uma sala aconchegante. Depois eu vou mostrar ali fotos para vocês. A gente está conseguindo... o que acontece? O Beira-Rio nos cedeu o espaço e a gente está equipando ele. Então, assim, teve participação de vários grupos, que nem a torcida feminina, painéis sensoriais para a sala, a Camisa 12 agora doou brinquedos, tá? Também brinquedos sensoriais que a gente tem numa estante ali. Então, assim, a gente também... a gente não vende camiseta. A camiseta que eu estou usando aqui eu não vendo. Tá? Eu não vendo para fim lucrativo. A gente faz campanhas para quem quer ter a camiseta e é praticamente custo zero. Eu só tiro cubro o custo de envio que o fornecedor tem para nos mandar. E provavelmente eu não cobro de ninguém, porque o pessoal geralmente pede para retirar no Beira-Rio. Tá? Então, somente custo. Então, a gente não tem fins lucrativos. A gente faz canecas, faz outros tipos de camiseta, a gente tem adesivo, tá? Mas, aqui nem agora as canecas, a gente tá... A cada evento que a gente faz, que dentro do Beira-Rio, a gente vai fazer agora o 4º encontro, tá? Que é o de roda de conversas, tá? De colorados e coloradas sobre o TEA. Nós tivemos 3 eventos no ano passado. O último evento a gente teve bastante êxito, tivemos quase 90 pessoas. Esse evento agora a gente quer um evento maior, a gente vai contar com não somente com nós, autistas colorados, a gente quer contar com a presença do pessoal do Gremistas no Espectro, tá? Do pessoal do Caxias, do Juventude e também do Avenida, que foi o pioneiro, tá? Foi o primeiro estádio a ter um espaço inclusive no Rio Grande do Sul. Então agora a gente vai fazer um evento maior, a gente acredita que vai ter provavelmente umas 300 pessoas nesse evento. Tá? Então é uma coisa que está crescendo assim bastante. A gente quer também no Beira-Rio ter um espaço, além da sala inclusiva, um espaço para poder receber pais. E assim, até conversei com o Marcelo também foi um pai que se propôs, se disponibilizou um tempo para poder, nós temos um espaço no Beira-Rio para receber os pais que tiver diagnóstico recente, independente de que torcida seja. Tá? Não é, dentro do TEA a gente não tem rivalidade. Tá? Então, assim, poder receber pais que estão com aquele diagnóstico recente ali, poder, sabe, dar um confortar, dizer, olha, ok, pai, mãe, você tem que procurar esse tipo de especialista, aquela coisa. A gente tem alguns parceiros, tá? Eu tenho alguns parceiros já que são terapeutas. Dentro dos eventos, a gente tem, principalmente os terapeutas que estão participando, são quase todos colorados, então, sabe, mas, como eu volto a repetir, não é, aqui a gente não está falando de rivalidade, tá? Dentro do TEA não tem rivalidade. Certo? É legal a gente estar falando sobre isso, assim, porque a gente está aqui justamente falando sobre uma questão de tantos pais que... Ó, um presentinho. Obrigada. A gente fala tanto dos pais que abandonam, né, os seus filhos e as suas companheiras, né? Sim. E eu acho que é legal a gente citar a questão do esporte, porque é um ambiente muito masculino. Aí, tá, daí tu vai me judiar, né? Eu deixei o estúdio azul hoje. Vamos deixar ele vermelho. Nunca é só futebol. E a gente tá aqui falando sobre um ambiente masculino. Claro que hoje em dia o esporte, as mulheres frequentam muito o estádio, mas eu acho que é o sonho de todo pai, né? Quando vai nascer o seu filho, é justamente levar o seu filho no estádio, jogar bola, né, com o seu filho. E é um sonho corriqueiro. Alguns episódios atrás eu gravei com uma judoca. E ela falava, assim, ela dá aula de judô para crianças especiais. E ela falava sobre o quanto poder dar essas aulas de judô e ver os alunos dela, por exemplo, indo para um torneio, né, disputar um torneio, o quanto aquilo fazia bem aos pais. Porque é o sonho, né? Quando surge o diagnóstico, eu percebo que existe uma série de sonhos que são ceifados de vocês, né?
porque vocês têm uma série de sonhos para viver, né, com o seu filho, e a partir do momento que vem o diagnóstico, muitos desses sonhos, eles não acontecem. E um sonho muito frequente é ver o seu filho fazendo algum esporte, competindo em alguma coisa. E para muitos pais, a gente sabe que o futebol é tão importante, né, é poder ir no estádio com o seu filho, né? Isso eu acho que é padrão, assim, né? Não tem um pai que não queira isso. E aí, quando a gente está falando dessa organização dos clubes, de criar um espaço, né, que tenha esse suporte, que tenha uma sala especial para essas crianças, eu acho que é poder viver um pouquinho dos seus sonhos, né? Sim. Eu acho que isso é o... O Marcelo já vivenciou isso, já teve com a filha dele lá na sala. E qual é a tua... Eu levei 16 anos para levar minha filha no estádio, porque ela tem transtorno de ansiedade generalizada. Então ela não tem problema com barulho, mas muita gente no mesmo ambiente ela tem dificuldade. E foi muito bacana que no dia que eu levei ela no Beira-Rio, foi um jogo que tinha 44 mil pessoas no estádio, e desde o estacionamento já tinha uma assistente social me esperando para me conduzir até a sala, né, me deu todo o suporte, tudo que eu precisava, até no momento que eu tive que ir ao banheiro, que eu precisava de um suporte ali também. Então, ela se sentiu acolhida. Então, foi muito confortável estar num ambiente que para ela era um desafio. Claro, eu cheguei um pouco antes de ter as queimas de fogos, aquela coisa porque a gente já tem que anteceder algum tipo de desestabilização, né? Então, eu já cheguei antes das queimas de fogos, ela conseguiu estar já dentro da sala quando começou a grande festa, né? Antes de terminar o jogo sair, para também não ter aquele tumulto, né? Então, o que eu queria falar também e citar a importância da paternidade na vida de uma criança autista, porque a paternidade ela é complementar à maternidade. São características diferentes que são, de fato, muito importantes na vida de uma pessoa autista. Só que nós, pais e mães, nós não somos super-homem, as mães não são Mulher Maravilha, nós somos de carne e osso. E 99% dos pais e das mães, Guilherme, tem depressão. Eu sei. Então, eu achei muito bacana quando tu falou, inclusive ao microfone, tu teve essa coragem de admitir, porque a maioria tem e não quer admitir. E a importância que tem um pai e uma mãe também cuidar de si, porque nós somos o neuroespelho dos nossos filhos, é fundamental. Não existe terapia no mundo que surta efeito se um pai ou uma mãe presente não estiver bem. Então, eu acho que os cuidados também de quem cuida, principalmente os que estão ali presentes, é fundamental. A gente precisa cuidar da gente, a gente é de carne e osso, como eu falei. Então, isso aí reflete gigantemente no desenvolvimento dos nossos filhos. E eu, particularmente, eu demorei para aprender isso, porque a gente fala hoje como se, nossa, como é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. A gente sofreu muito, a gente doeu muito. O pai também chora, o pai também Bastante. Fica acordado de noite, né? O pai também tem a sensibilidade, o pai que fica, claro, né? Porque o pai que vai embora, infelizmente, são pais covardes, isso a gente não pode deixar de falar. Então, a gente também precisa cuidar da gente, porque, como eu disse, a paternidade, ela complementa a maternidade. E esse complemento, eles fazem total diferença na vida dos nossos filhos autistas. Então, nós somos o neuroespelho deles, então se nós não estiver bem, eles também não vão bem. Eu acho que a figura do pai e da mãe, elas que formam, né, aquele indivíduo que está começando, né, a sua vida, até a gente ficar velhinho, porque, na verdade, a gente né, o reflexo dos nossos pais, né, isso típicos e atípicos, né, a figura paterna, ela tem um papel muito importante, né, no desenvolvimento de qualquer pessoa, né, típico ou atípico. E aí a gente está aqui falando de crianças atípicas que já demandam a mais, né, e aí
muitas vezes perderem essa referência paterna, ela é muito forte da gente imaginar que a criança justamente a que precisa mais, né, ela perde esse referencial de proteção, né, a figura paterna, ela tem isso, né, ela traz aquela ideia de toda criança se sente muito protegida perto do seu pai, né, então é importantíssimo a gente estar aqui falando e acho que o que o Jason falou é muito importante da gente falar sobre esse acolhimento, né, porque talvez se a gente conseguir construir dentro das associações que fazem um trabalho tão bonito, né, a Inclusiva e tantas outras que existem, fazer esse acolhimento, talvez os pais se encorajem mais de ficar, né, porque eu acho que talvez falta esse amparo ali para que eles se empoderem e se sintam capazes de enfrentar tudo isso, né. Muitas vezes eles não enxergam, eles ficam amedrontados com o diagnóstico, né? Então acham que não são capazes, enfim, pode surgir diversas formas de pensar desses pais, e esse projeto do Autistas Colorados é importante, porque a gente vê também muita roda de conversa de mães, roda de conversa de pais também é importante, porque nós também precisamos ser rede de apoio um do outro. E quando eu falo dos pais que foram embora, eu não falo dos pais que se separaram das mães dos seus filhos, porque existe um conceito que chegou o diagnóstico, ou deu um tempo, ou antes de chegar o diagnóstico, se separou, foi embora. Não. O pai não precisa estar casado com a mãe dos seus filhos para honrar todo o compromisso que ele tem com seus filhos. Eu, particularmente, eu já tive oportunidades muito boas de trabalho no exterior, enfim, e eu optei por cumprir com o meu dever de pai, de estar bem próximo, mesmo não estando casado com a mãe da minha filha, estar bem próximo dela, porque eu faço questão de fazer toda a parte operacional da minha filha. Porque para mim é importante, para ela é importante, para a mãe dela é importante, porque eu sempre digo que a minha melhor amiga, por mais que não seja a minha atual pessoa que eu estou junto, é a mãe da minha filha. E se ela for bem, a minha filha vai bem. Então, quando a gente fala do pai que foi embora, a gente fala do pai que ele abandonou como um todo, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro e dizer que a paternidade, ela realmente faz total diferença, né, ativamente, diariamente na vida dos nossos filhos. Eu vejo a diferença, né? Quando a questão de falar, tu acabou de dizer de se separar em si, mas continuar fazendo o papel de pai, porque eu vejo muita evolução do meu filho, não é que eu fiz tudo, tá? A gente fala assim. A maioria das coisas com ele, por ser um autista não verbal, ele é bem resistente, ele tem umas crises quando dá força, a mãe dele tem dificuldade com isso. Tanto que quem sai mais com ele nos locais, eu vou sair para passear, vou dar minhas voltas finais de semana, sou eu. A mãe dele já não tem essa facilidade. Tanto que ela usa muito o eletrônico, e eu lá em casa, junto com a minha esposa, a gente não usa o eletrônico. Não tem um eletrônico. Eu boto fone de ouvido e esquece o mundo, porque eu digo que tem autistas que é assim, tu botou ali, é o teu conforto, tá ali, pronto. Eu saio com meu filho sem nada que é para ele entender onde ele tá indo, o que ele tá fazendo. Porque se tu tá com fone de ouvido e um celular, tu tá te prestando atenção naquele joguinho que tu tá vendo ali. Tu não tá vendo o que tá te passando ali. E é uma das minhas preocupações, que daqui a pouco, ou daqui demora, que a gente quer, eu não tô mais aqui. Sim. E aí? É um adolescente, um adulto que vai depender de alguém. Sim. E essa preocupação que eu também tenho de um futuro, a gente entender, tu vai levar, o adulto vai ficar no lar de idoso, a gente sabe que tem. E para um deficiente, um autista, vai ficar onde? Sim. Vai deixar onde? Esse é o maior medo, né, dos pais atípicos, esse, né, quando eu me for, né. E se as pessoas soubessem o que aterroriza a mente de nós, pais e das mães, o fato de o que vai ser dos nossos filhos quando nós se for, né, as pessoas não falariam tanta besteira. Então a gente está entrando no mês de abril, que é o mês de conscientização. Nós vamos ver diversas pessoas publicando em suas redes sociais, eu apoio a causa autista, mês de conscientização do autismo, mas e o final da palavra, e a ação? Como é que eles agem, né? Como é que eles enxergam um pai e uma mãe? Como é que eles conseguem ser rede de apoio? Como é que eles conseguem acolher, né? Então, agora no mês de abril realmente é um mês que a gente precisa falar sobre o assunto, as pessoas precisam conscientizar,
a sociedade precisa entender, porque a informação, e a frase desse ano é informação gera empatia, empatia gera respeito. Então a informação ela é libertadora, e é por isso que a gente, né, tem os autistas colorados, tem associações, tem todo o tipo de ativismo, tanto de pais quanto de mães, para que a gente consiga levar a informação lá fora, para que assim a gente consiga ter um pouquinho mais de paz, né, para a gente conseguir estar com o nosso Acho que é justamente isso, assim, espaços como esse, né, tu disse que faz lives a cada 15 dias, eu acho que esse é o papel que a gente desempenha aqui, né, justamente poder trazer a informação, dar voz, né, para isso, não falarmos apenas no mês de abril, né, Sim. porque eu acho que isso também é uma agora em abril, né, isso vai estar muito em alta, né, em todos os nossos meios de comunicação, mas em maio também, né, e acho que é importante a gente falar também, porque essas pessoas autistas, elas vivem no universo onde as pessoas típicas, elas também têm que saber sobre o autismo, elas também têm que saber acolher, né? Esse acolhimento não pode acontecer só entre as famílias atípicas, ele tem que acontecer das famílias típicas também, né? Então, acho que essa é um dos motivos principais da gente estar aqui falando sobre isso, para que as outras famílias também consigam entender a importância de tudo isso, né? A gente tem na roda de conversas lá, que eu falei para vocês, no ano passado nós tivemos 3 eventos, a gente vê muitos pais, tá? Como é que funciona, qual é a temática dali? Não é uma palestra, é uma roda de conversa mesmo, então vai um especialista, um terapeuta, a gente sempre procura pegar um terapeuta das mais diferentes áreas, provavelmente agora vão acabar repetindo, mas é fono, é TO, foi o pessoal da Cavalo Amigo, agora a gente vai ter no próximo, a gente vai ter um neuro, a gente vai ter também, não sei se no próximo, no outro, nós vamos ter uma presença de duas advogadas falando do direito do autismo, tá? Que é importante também. Então a gente procura levantar vários aspectos. E a gente nota assim que então tem os pais, esses terapeutas, tá tendo também, legal que tá tendo simpatizantes, assim, pessoas que tem algum parente, que tem algum vizinho, que tem um primo, que estão vendo que o filho dele, o sobrinho, tem um diagnóstico, mas os pais estão relutando para isso, então eles estão buscando maior conhecimento para poder, de alguma forma, poder ajudar essa família que tem essa pessoa com TEA, né? Então, é um perfil de pessoas que a gente está notando ali nas rodas de conversas bem diversificada, assim, né? Antes era somente pais, e agora a coisa está mais abrangente, assim. Claro, pais, familiares, e agora a gente está vendo essas pessoas, que é parente ou não, mas que tem que conhece alguém que tenha alguém na família que tem autismo e está a fim de ajudar. Então isso está sendo bem válido, sabe? É uma coisa bem positiva que nos incentiva a continuar com a roda de conversas. Porque a gente tem que juntar, não é fazer um evento não é muito fácil, assim, tem que juntar pessoal, convidar os palestrantes, tem que correr atrás de patrocínio para poder fazer o evento em si. O Esporte Clube Internacional nos abre, está sempre de portas abertas, assim, nos cede o espaço lá. A gente procura não abusar, sabe? Não pedir tudo pro Inter, assim, não. Vamos atrás. O último evento agora, eles nos cederam os espaços e a gente foi atrás de patrocínio para poder fazer o evento, assim, tanto do coffee break, de tudo que envolve ali, sabe? Então, mas a coisa tá acontecendo, assim, e é legal porque tem mais gente envolvida já. A gente tá num grupo bem grande. Olha, se bobear, a gente tem gente para nos ajudar até o evento de 26. Então, tá, sabe? É bem bacana, assim. Da gente poder ver, a gente tá vendo que não é só uma ideia, não, é uma coisa que tá se criando, tá se formando, e tu tá vendo que tu tá ajudando pessoas, sabe? Isso é muito bacana. Gente, olha, é gratificante. Eu não tenho outra palavra para dizer para vocês. Porque essa questão de fazer eventos, agora a gente tá na Associação Autismo Litoral Norte, vai para a 4ª corrida do autismo, é lá em Bé. Como tu diz, fazer um evento ele não é fácil. Parceiros e procura, a prefeitura cede o município, aí vem guarda municipal, vem tudo um movimento para ser feito. E a gente fica feliz de ver que está crescendo cada vez mais, que já vamos para a 4ª, né? Não é a primeira. Então isso é importante, ter toda a vida a conscientização. Mas é em abril, mas está ali. Sim. Vai vir em maio, vamos fazer alguma coisa. Tá, que nem a associação lá tem um encontro de pais
de 15 em 15 dias. A associação tem umas 400 no grupo lá do WhatsApp, lá mais ou menos, famílias em si, mas quando vai, tu sabe como é que é, 10, 15, 20, mas está acontecendo, está indo. As mães, porque tem aquilo também. Deixa com quem? Vai com quem? É aquele atendimento, claro, se precisar ir, vai junto com o filho, mas é pro pai e a mãe. Tem que ser adaptado sempre. Sim, mas graças a Deus a gente vê que tá crescendo, sabe? Eu sou assim nessa questão de estar sempre lutando pela causa, não só pelo meu, que a gente fala do meu filho, de vocês também, porque está crescendo, mas a gente está tentando buscar o que precisa mesmo. Porque eu sempre falo que não é fácil. Eu vejo meu filho com 17 anos, daqui a pouco está com 30, a força do pai aqui vai diminuindo, então a gente tem que estar vendo até onde pode. Mas se Deus quiser, eu sempre digo, colocou na minha vida, não é por acaso. Porque eu digo, hoje eu não estaria aqui. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Com certeza. Essa conexão ela é fundamental, né? Eu já assisti live do Guilherme que já foi fortalecedor. Tu já impactou a minha vida por meio da tua live. O Jason, aquele dia que foi lá conversar comigo lá, um pouco que a gente conversou, eu já saí fortalecido. Então é aquela frase que a gente diz, nenhum de nós sem nós. Né? Como é que as nossas conexões, nós, que somos a principal rede de apoio de uma família típica, é outra família típica, um pai, uma mãe com uma mãe, como é que nós conectamos todas as nossas histórias e conseguimos assim nos fortalecer para seguir. Né? Porque, como eu disse, nós não somos super-homens, né? Mas nós conseguimos, de certa forma, por meio dessas ações, de uma corrida de conscientização, de uma roda de conversa no estádio de futebol, que inclusive teve um grupo de mães da Inclusiva que foi na última, e teve mães gremistas que foram na roda de conversa, porque não é uma roda de conversa fechada, é uma roda de conversa onde a gente vai falar de um tema que é uma bandeira única, né? E sonho que todos os clubes de futebol sigam essa linha, porque a gente precisa realmente que o país, que o mundo entenda que o autismo ele vem crescendo. Nos últimos anos ele cresceu mais de 300% os diagnósticos. Então é uma realidade. Então se tu não tem em casa, tu vai conhecer um amigo, tu vai conhecer um familiar. As escolas, o teu filho, se ele não é atípico, ele vai ter um colega autista. As escolas estão cheias, porque depois da lei da inclusão, onde acabaram com as escolas especiais e levaram os alunos de inclusão para dentro da escola regular, acontece que as crianças típicas também têm que se adaptar e os pais têm que ter o conhecimento do que é o autismo para conseguir passar para os seus filhos, porque infelizmente eles levaram os alunos da escola especial para dentro da escola regular, mas não levaram a estrutura da escola especial para dentro da escola regular. Então as dificuldades são imensas, então a informação, como eu digo, ela é libertadora. Então tanto para qualquer comunidade autista quanto para quem não vive esse tema, é um tema que ele é relevante, ele é importante, ele é fundamental na vida de todas as pessoas hoje em dia. Exatamente. Eu falo sempre aqui no Pod que eu sei que, com certeza, quem assiste, né, os nossos episódios, em sua maioria, são as famílias atípicas, né? Mas eu sempre falo sobre a importância das famílias típicas assistirem, para conseguirem entender as dificuldades que existem, a questão da inclusão na escola, a gente fala muito, já trouxe psicopedagogas, né, que relatam, então, a dificuldade, e a gente fala muito e tende a reclamar muito da escola, mas eu também recebo sempre informação de que, de fato, para a escola também é uma tarefa difícil, né, porque eles também, como tu disse, né, as crianças passaram a frequentar a escola, mas elas não foram estruturadas para receber, né? Então, essas crianças, e isso tudo demora, isso não é uma coisa que pode ser feita, né, num estalar de dedos de um dia para o outro. Precisa de muita conscientização, precisa de muito trabalho, precisa de muita legislação, a gente precisa de política para isso, e a gente está aqui justamente para trazer essa conscientização, para a gente falar sobre isso, e organizando para tentar construir algo melhor ali na frente, que eu acho que é isso que todos nós aqui fazemos, né? É uma construção de pouquinho em pouquinho para a gente conseguir viver, de fato, numa sociedade mais inclusiva. Tem uma coisa que eu agora... Não é que vai fugir, não foge do assunto. A gente sempre fala em conscientizar, né?
abrir mais portas. A gente está hoje aqui conversando aqui, divulgando. Eu tenho um momento de falar que eu tenho pelo meu filho, já por ser um autista não verbal, nível 3 de suporte, é o corte de cabelo. Ele fala, como é que ele vai cortar no barbeiro? Qualquer coisa. Meu filho, graças a Deus, tem um lugar que eu levo ele, que é em Bé, município próximo de eu moro, em Capão, que é o Thiago, eu, patrão barbershop, que se conversar com ele, ele vai me dizer assim, que eu sou um dos... que dei um estralinho nele, sabe? Ele nasceu para aquilo, vou falar para vocês, ele nasceu para isso, para fazer aquilo que ele faz. Ele tem um atendimento humanizado, ele tem um espaço lá, para cortar o cabelo lá, o espaço vai chegar lá, tudo. E me emociona falar nisso porque assim, sabe, não é só o meu filho ter ido lá cortar o cabelo. É de saber que tem um ser humano que ele não tem, ele não é autista, não tem nada, ele quer atender. E atende mesmo assim, é dele. Não seguro. Eu não seguro. Trabalho assim. Ele vai lá, conversa com a criança, vai. Às vezes pode ser na primeira, pode ser na segunda, mas eu fico admirado assim, de tu ver fazer aquilo. Porque não é fácil. Questão sensorial, encosta no cabelo, não pode. E tu vai lá e faz. E tu vê que tem ser humanos assim. Não é o primeiro. Lá em Capão agora apareceu uma menina também lá que tá fazendo um trabalho. Eu sempre que eu sou assim, sabe? Eu tento achar, vou lapidar, ver se eu acho alguém lá, vamos. Tanto que essa menina lá que tá cortando lá também, tem a moça que é a Natália da Ecoterapia Braço, lá em Capão, onde meu filho faz ecoterapia, que é, Gui, eu conheci essa pessoa lá que ela faz assim, mas ela tá se organizando ainda. A gente espera um pouquinho, não. Diz pra ela que eu quero conversar com ela, a gente vai conversar com ela lá. Já na hora, não vou perder. Se aquela pessoa tá com a vontade de fazer, não posso perder. Ainda mais onde a gente vive. O espectro. Tu entender assim, ter esse espaço. Barbeiro, restaurante, aqui na própria faculdade, vai entrar um autista aí, como é que vão atender? Nem foram lá, tua filha foi no estádio, já ser assessorada, já dei assistência desde a hora que tu entrou. Tu se sentir bem. Tu, pai, se sentindo bem, é certo que o teu filho vai estar bem. Até porque eu acho que essa confiança, essa tranquilidade que o pai tá sentindo, o filho sente, né? Se o pai tá tenso, tá nervoso... Principalmente eles. Eles vão sentir, eles são muito sensíveis, né? Então, eles vão sentir. Então, ter toda essa retaguarda e ter esse amparo vai deixar os pais mais confortáveis e mais tranquilos, que vai acabar transmitindo isso pros seus filhos, né? Quanto tempo leva pra cortar o cabelo dele? Fiquei curioso agora. O meu? Acho que dá uma meia hora, eu acho. É isso. Até menos. O Ítalo, ele tem um rapaz que ele é cabeleireiro da mãe dele. E aí ele se propôs a faz o corte até hoje. E já teve cortes que levou quase 2 horas. Não acontece. Então, tá cortando com ele no pula-pula, pega no colo, daqui a pouco vai deitar, corta uma mechinha e ele fica. Então, só que é uma pessoa que não... Que, como tu disse, ele não tem um filho, um sobrinho, um espectro, mas se sensibilizou, sabe? Empatia, né? Exato, então é fantástico Mas isso. eu mesma, todo mundo me pergunta se eu tenho um filho autista, e eu não tenho. E aí as pessoas às vezes se chocam, tá? Mas por que tu abraçou a causa? Da pessoa. Porque é da gente, né? Eu não preciso estar vivendo aquilo para poder me sensibilizar, entender e ver, né, a minha realidade. Eu converso com mães praticamente, né, o tempo inteiro. O meu dia é falar com mães atípicas. Da hora que eu acordo até a hora que eu paro de trabalhar, eu falo com mães atípicas. Então, eu entendo o universo delas e seria impossível que eu não entendesse e não tentasse fazer algo para mudar, né? E acho que a gente precisa de cada vez mais pessoas assim, que não precisam estar vivendo aquilo para querer fazer algo diferente, né? A questão do barbeiro que eu te falei também, eu tenho um que eu acompanho sempre na rede social, né? Que é o Caduzeira, que é lá de Itajaí, Santa Catarina. Aquele lá é referência mesmo, que ele leva, que nem tu falou, assim, tem autistas que ele atende, ele deve ser, são 2 horários, porque 1 hora, 2 horas, vai levar 1 hora, 2 horas. Mas tu vê pessoas assim, que tem esse olhar no próximo, a gente fala no autismo, mas eu digo, sabe, olhar o próximo em si mesmo, é muito importante, porque a gente vê que precisa e muito. Sim. Quando abre essas portas, a gente não pode perder a chance, né? Tanto que o Cadu lá em Santa Catarina, lá eu consegui fazer live com ele também. São aquelas coisas, a gente começa a fazer passinho de formiga, eu já faz 4 anos que uso a minha rede social para isso.
Sim. Não sou um podcast saúde urgente, né? Mas a gente vai crescendo. vai indo. Eu já sou pai de menina, daí o corte de cabelo é um pouco mais fácil, né? Não tem muito Só tira detalhe as com pontinhas. máquina, só tira as pontinhas e daí não deixa crescer. Isso aí é que nem tu podar uma folhagem, né? Tu vai tirando as pontinhas, que é muito mais fácil do que tu deixar crescer e ter que fazer um super corte, né? Ó, não deixa crescer, né? Jason, a gente trouxe umas fotos aqui, né? Sim. Tu trouxe pra Ansioso nos pra mostrar. essas fotos aí. Bruno, coloca aí, por favor. Então aqui foi a inauguração da sala inclusiva. Então tem a foto da Zoe aí. Aí são as camisetas que o Marcelo vai me cobrar. Eu não sei nem se eu vou conseguir sair do estúdio com a minha. Então são as camisetas. Esse ano eu prometo que a gente vai botar de novo à venda, tá? Então são as camisetas aí do projeto. Como eu disse pra vocês, isso aí não tem fins lucrativos. Isso aí é a foto, são os brinquedos que a gente conseguiu da torcida Camisa 12. São brinquedos sensoriais. Isso na sala, né? Na sala. Aí tu consegue voltar aquela foto ali? Aí o seguinte, pessoal, na pandemia eu vi que os meus dois colegas aqui participaram efetivamente. O que nós fizemos? Então, assim, nós tínhamos o Marcelo aqui em Canoas, em Cachoeirinha, Gravataí aqui na volta, fazendo trabalhos, e um monte de gente também fazendo esse tipo de trabalho. E aí eu conversei com a minha esposa, a Luciana, que tá ali na foto. O que a gente pode fazer que não está sendo feito? Acolher as crianças dos abrigos. Então, assim, vocês imaginem nos abrigos, aquele cheio de gente, aí todo mundo recebendo alimentos, mantimentos, todo mundo amontoado, aquilo ali, e as crianças vão brincar onde? Não tem um playground, não tem um espaço. Não foi pensado, e não é culpa de ninguém de não ter sido pensado, foi uma emergência. Então, o que se fazer com as crianças? Então, o que nós fizemos? A gente conseguiu com os jogadores do Inter, tá? A gente conseguiu a doação dessas duas máquinas, a máquina de algodão doce e essa pipoqueira, e a gente ia nos abrigos distribuir pipoca e algodão doce. Então, assim, foi uma coisa que também tocou a gente bastante, porque, assim, gente, tu chegava na fila, as crianças, tio, eu tenho que escolher? Eu disse, não, primeiro a gente vai servir pipoca para todo mundo, depois a gente vai servir algodão doce. Aí chegava a criança depois assim, tio, posso pegar mais de uma? Você pode pegar quantas tu quiser. Aí vinham os adolescentes, é só pra criança? Eu disse, não, deixa as crianças primeiro, que estão na fila, e depois vão vocês. Aí vinham adultos também, a mesma coisa. Então, assim, uma coisa que tocou bastante a gente, sabe? Porque... E levava um pouquinho, a gente levava um pouquinho de conforto, assim, sabe? Ficava ali um turno, num abrigo, sabe? Mas foi um pequeno gesto, mas a gente viu que, sabe? Nossa, o pessoal se divertia. Tanto que a gente tava com um jaleco ali de carinha. Aqueles... aqui é a figura aqui a nossa madrinha, tá? Que ela é diretora da torcida... A Tamarisa, que é diretora, presidente da torcida feminina inclusiva do Beira-Rio. Então eu chamo ela de madrinha, nossa Dinda, porque ela que nos ajuda bastante, tá? Pode passar a próxima foto. Olha lá a faixa, ó. A gente tem uma faixa dos autistas colorados, fica no estádio. Bota lá. Olha lá, ó. Então, em todos os jogos do Internacional que vocês verem em transmissão, já tem uma faixa dos autistas colorados agora. Essa é a nossa faixa velha. Existe uma faixa já, uma faixa é uma nova. maneira de mostrar em rede nacional. Sim. Que os autistas também têm direito. Mas se vocês notarem, nos outros clubes também já estão acontecendo isso. Sim. Então aparece, não é só no mês de... E muito por meio dos jogadores, né? Porque tem jogadores pais atípicos, né? Que nem o Cássio. O Arana, o Inter parece que tem 2 jogadores também que tem filhos o Vitinho, tem o Henry, o filho dele. Então, muito por meio dos jogadores também acaba facilitando essa porta de E como é que faz para ir na sala, por exemplo, quem tem... É só se inscrever por e-mail, é salainclusiva@internacional.com.br. Aqui são os brinquedos sensoriais. A gente pode deixar o e-mail ali depois. Segura essa foto aí, não deixa ele escapar. Isso aí é um encerramento sempre da roda de conversas. A gente faz uma visita ao estádio, tira foto na beira do gramado, visita o vestiário dos jogadores, o museu do Inter, tá? Então, isso aí é uma foto de encerramento. Essa aí tu não tá, Marcelo. Tu tava no primeiro evento, foi o segundo. Esse aí foi do segundo evento. Pode passar. Esse foi tô eu lá. Penúltimo. Isso foi do primeiro evento. O Caraca sempre fica no canto, que é o abajur da foto. Não, mas eu tô na frente, tem que segurar a bandeira, né? Pode passar. E essa sala, ela tem espaço para quantas pessoas por jogo? A gente pode receber 4... Essa ali é a foto da inauguração. Isso é meu filho.
o Ítalo. Um dia que eu levei, no Dia dos Pais, eu levei ele no estádio. Aqui é na sala. Na sala inclusiva. Assim, Tá. o tempo total dele no estádio foi 19 minutos. Ele ficou 2 minutos na sala. Pra Bom. mim, como pai, é suficiente. Tá bom, Sim. olha. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente, quando vai pais lá, a gente diz assim, se o teu filho der sinais, indícios que quer ir embora, leva ele, sabe? Leva ele, não espera uma crise pra tu tirar do filho. Então, assim, foram 2 minutos que ele quis ficar na sala, perfeito. 19 Fez minutos uma o tempo diferença todo. gigante na Nossa, vida dele. muito. Tá aí o moleque. Você tinha me perguntado? Quantas pessoas podem ir por jogo? Podem ir, são 14 pessoas. Então, são 7 pessoas com TEA e 7 acompanhantes. Tá? Uhum. Então, você escreve por e-mail ali. Uhum. Como eu disse para vocês, aqui é o evento onde acontece. Esse menino ali, ele é um Lourenço. cantor, ele é autista, tá? Lorenzo. Isso. Então, é fantástico, assim, porque ele coloca a peruca e o violão, gente, ele se transforma. Fantástico. E aí, quando ele tira, o personagem sai. Então, ele fica assim, tu vê uma pessoa acanhada, assim, mas não, botou a peruca e o violão, ninguém segura ele. É fantástico. Então, são 14 pessoas na sala inclusiva, se inscreve por e-mail, né? Tá? Então, é um autista e um acompanhante, tá? Nenhum dos dois paga. A preferência que a gente dá na inscrição, tá? É feita o seguinte, que o acompanhante que for sócio do Inter, ele tem preferência para assistir o jogo. Então, se tiver uma fila de espera ali e tiver acompanhantes que são sócios, eles têm preferência por serem sócios, né? Mas não que eles estejam pagando. Essa foto é bem marcante, pessoal, olha. Então, tu tem ali um autista que tá na sala, resolveu se sentar, tá com o abafador ali, sabe? Então, não tá assistindo o jogo o tempo inteiro. Mas o pai tá do lado, ali a mãe, ó, tá dando uma atenção, até tá assistindo o jogo. Isso é uma coisa que a gente preza muito. A gente tem a ideia de aumentar essa sala, inclusive, temos. Tá? Só que assim, ela não pode fugir disso. Tá? Do pai ou da mãe estarem com o seu filho ali assistindo ao jogo. Ah, mas o filho quer ficar que nem a filha do Marcelo. Se deitou nos puffs. Uma criança, até uma criança típica, não fica o tempo todo, um jogo inteiro ali sentado olhando. Então ela tem uma mesinha, na sala inclusive tem uma mesinha para desenhar, tem os brinquedos ali que vocês viram ali, as crianças brincando. Ó. O jogo tá acontecendo, eles estão brincando, sabe? Os pais estão sentados do lado ali, então, sabe? Pai, eu vou brincar um pouquinho. Mim enfileirou os puff, deitou. E tá Depois tudo certo. de ter comido a pipoca de todo mundo na sala e tudo certo. Olha que foto marcante ali, tá o avô e tá os dois ali. Que legal. Gente, isso aí não tem preço, cara. É uma Quanto foto que eu vou achar que tá com neto Deus lá? livre. E isso tem um peso grande, né? Imaginar um avô poder estar com seu neto. Nunca vai ser. E eu A sei faixa é que. tua. Não, eu dispenso. Tô brincando. Eu sei que não é a tua, mas já que a gente tá falando sobre isso, o que tu poderia dizer também para quem quiser, por exemplo, os gremistas que queiram? Existe uma associação assim como essa? Sim, Do no Grêmio? Grêmio existe o gremista no espectro, que é a Adriana, tá? Também tem a Arena também tem uma sala inclusiva, tá? Uma sala até maior que a do Internacional. Então, também uma pessoa com TEA também pode ir na Arena assistir a um jogo nessa sala que vai... Também existe, então, esse setor Existe lá esse espaço também. na Arena. Existe. Legal. Então, aí, para os gremistas, também tem essa... Como se escreve, eu já não sei dizer daí. Tá, não, mas daí... Mas existe, o espaço existe, gente. Legal. Assim como em todo o país aí, pelo que tu falou, né? Tem diversos... O ano de 24 foi fantástico para isso, tá? Muitos... porque nós tínhamos... Quem foi o pioneiro, como eu disse para vocês, foi o Corinthians. Então tem uma... Na arena do Corinthians tem um canto lá do estádio que até parece que foi pensado para se fazer ali. Então tem uma visão fantástica do estádio, da sala. E aí, depois de lá pra cá, demorou um pouquinho, mas o ano de 23 alguma coisa aconteceu, e 24, assim, foi um boom. A gente teve teve espaço na sala do Cruzeiro, teve o espaço na sala do Palmeiras, do Morumbi, do São Paulo. Então, tiveram outros clubes. Então, o ano de 24 foi fantástico em relação a isso. Muitas salas, inclusive, foram... Em Minas tem o Guilherme Arana, que joga no Atlético, que é lateral da seleção brasileira. Ele é pai de um menino autista. E o Cássio, no Cruzeiro. E o Cássio no Cruzeiro. Inclusive, o Guilherme Arana, eu tive uma aproximação deles nas enchentes.
que eles ajudaram bastante nós aqui do Rio Grande do Sul, vendo um vídeo que a gente postava nas redes sociais sobre toda a correria que estava sendo feita, e eles prontamente interpretando o que nós queríamos dizer naqueles episódios, eles se comoveram e também mandaram ajuda. Então, isso aí faz com que nós notemos o quanto dentro dos estádios o assunto já existe, entendeu? Porque no Atlético tem um pai atípico. Se no Cruzeiro não tivesse, eles jogam, depois eles saem para jantar junto, o pai não vai poder ir porque o filho é autista. Então, o assunto vai prevalecendo entre os gramados e faz com que aconteça o cenário que está acontecendo. Está crescendo a inclusão dentro dos estádios. E acho que aqui a gente está tá falando disso, mas já tem shoppings hoje em dia, né? Com salas sensoriais. Sim, então, aeroportos também. Então, assim, a importância de todo mundo, das pessoas irem vendo essa necessidade, desses espaços irem sendo criados, e das pessoas também sabendo, né, que eles existem para que também possam usufruir, porque às vezes essa informação não chega, né, até as pessoas da existência desses locais que são tão importantes, né. Exato. É muito bacana, né. Isso a gente fala em 2025, né? Nós não podemos esquecer que em 2015 não era assim. Em 2015 a maioria não sabia o que era o autismo, os pais abandonavam, as mães ficavam sozinhas, sem informação, saíam na rua, muitas vezes os filhos tinham distúrbio do sono, as mães saíam cansadas, iam para uma fila de um posto de saúde 7h30, 8 horas da manhã, não tinham direito à prioridade, mesmo tendo os seus filhos atípicos ali, daí eram segregadas, muitas vezes não conseguiam ficar na fila até o momento de ser atendida, voltavam para casa. Então, hoje, em 2025, a gente já teve bastante avanço. Espero que isso siga cada vez mais intenso. Eu espero que quando a gente assistir esse episódio, daqui a uns 5 anos, a gente já esteja vivendo uma realidade muito diferente da que hoje a gente vive, né? Exatamente. Como é que é para vocês dois, que já têm, então, filhos adolescentes? Porque, como tu acabou de falar, né? A questão do autismo, anos atrás, 15 anos atrás, era, né? Não se sabia muita coisa. Não haviam espaços como esse aqui, por exemplo, onde se falava tanto sobre o assunto, né? Hoje em dia a gente tem um celular na mão ali, que a gente acessa a informação, não era assim na época de vocês. Mas a gente fala muito sobre crianças. Porque tem que ajudar as crianças e tal. E agora vocês já estão vivendo a realidade de filhos adolescentes. Como vocês estão sentindo a questão dos filhos de vocês não serem mais crianças e hoje já serem adolescentes? O que mudou na vida de vocês com a adolescência? Tá, eu vou pelo não verbal, tá? A Marcela, a filha dele, já me assusta muito. Porque, como tu acabou de dizer, né? A questão de falar muito em criança. O adolescente e o adulto já não vê falar tanto. É que a gente se preocupa, como é que vai ser no futuro, como é que vai ficar, com quem vai ficar. Eu, por exemplo, meu filho, eu sei, ele nunca vai namorar ninguém, não vai ter nada em questão da prova. Agora ele está no pico dos hormônios. Então tu imagina, um adolescente se irrita, tem todas as dificuldades que tem, e ainda é autista e não verbal. O que acontece? Tá roxo aqui. Tem alguns momentos de crise quando acontece. Então tem que te organizar com isso. Medicação, tudo é uma preocupação que cada ano que passa fica mais difícil. A minha preocupação é aquilo que eu até comentei antes. Começar eu como um pai buscar, a gente fala políticas públicas, um local de acolhimento que possa depois, que não estar mais aqui, hoje eu estou falando de adolescente, daqui a pouco adulto. Uhum. Porque eu me preocupo, daqui a pouco dá muitas crises, não tem como eu lidar, o que eu vou fazer? Colocar meu filho no hospital psiquiátrico? Nenhum pai quer. Mas aí, como é que vai ser? Eu sempre digo, eu sou muito forte às vezes para falar as coisas, mas é que isso é um medo que eu tenho. Sim. A gente lida, tenta ver as políticas públicas que a gente está fazendo aqui hoje no evento, conversando, mostrando, e vou continuar mostrando eu sempre falo, enquanto eu estiver aqui, a minha rede social vai funcionar, se não for rede social vai ser tanto que eu deixei um papelzinho ali que é um folder que eu faço,
sempre a divulgar que o que é autismo, e tem o meu canal ali, QR Code, para as pessoas entenderem como é que é. Por quê? Tem que estar sempre conscientizando. Só que está ficando adulto. Como é que eu vou fazer? Porque às vezes eu vejo, dependendo de municípios, a gente vê que uns estão muito atrasados, outros não, estão evoluindo, mas falta muito. E a gente vê locais, acho que o Marcelo depois pode começar conversando antes ali, que tem locais que tu não tem absolutamente nada. Nenhuma informação, nada. E a gente já está falando para famílias que estão recém chegando no diagnóstico. Eu já tenho uma bagagem que já sobrecarrega um pouquinho, cansa, um pai atípico, mas eu sei que eu tenho que continuar de novo. Mas eu sei que Deus sempre vai dar a oportunidade de estar cada vez tendo mais força e colocando em prática também, que a gente sabe que, como falou o Marcelo aqui também, não tinha a gente somar em 2015, meu filho em 2007, quando nasceu, não tinha, o que é autismo. Hoje a gente sabe muita coisa e consegue colocar em prática. Se a outra família, um pai típico, que eu sempre digo, educação vem de casa, para ensinar os filhos que vai encontrar alguém na rua, precisa deles também. A gente sabe que nós, como os pais atípicos, a gente vai buscar, vai tentar e vai melhorar cada vez mais. Só que também vem aquela vontade. Tu já deu um exemplo que tu não tem nenhum filho, nada em questão do autismo, e tu abraçou a causa. É o que eu espero, na verdade, né? Cada vez vai crescendo. O meu medo de ser um adolescente, daqui a pouco um adulto, é como a sociedade vai lidar com ele. Mas eu acredito que a gente vai conseguir dar uma aliviada, porque é toda a vida. É altos e baixos. Eu acho que essa é a gangorra, né, da vida, né, dos pais atípicos. Eu vejo como preocupante. Preocupante porque eu sou pai de menina, minha filha com 17 anos, ela, por ser menina, ela tem TPM, e o TPM numa autista é complicado porque ela se desorganiza, e eu tenho que estar sempre me capacitando cada vez mais. Então eu vejo muito como eu estar me capacitando, porque eu tenho que eu vou ter que proporcionar, enquanto a sociedade não tem os avanços necessários, vou ser o terapeuta, vou ser o cuidador, e também acreditando que nossa força é divina. A nossa força é divina. Então, eu já tive isso muito claro em determinados episódios na minha vida, que Deus ele nos usa para cuidar dos nossos filhos. Isso é muito claro na minha cabeça. Inclusive, agora no dia 24 de março, fez 4 anos que eu tive um acidente feio, que eu capotei 5 vezes meu carro na freeway, que eu quase morri. E enquanto eu girava, não sei se alguém já capotou um carro, mas enquanto eu girava na freeway, a única coisa que eu pensava era como é que a mãe da minha filha ia cuidar da minha filha. Então a gente não se preocupa só em que a gente vai ficar velho e vai morrer. A gente pode morrer a qualquer momento. Então a gente tem que tentar fazer com que os nossos filhos, eles tenham a maior autonomia possível para poder pelo menos se defender. Então, realmente é preocupante, por isso que a gente usa os microfones, por isso que a gente tenta políticas públicas a fim de conseguir trazer um pouco mais de dignidade para a comunidade autista, todos os meios necessários para que a gente consiga os avanços muito mais rápidos do que eles são, que a gente anda em passos muito lentos perto do que a gente precisa de avanços. Então, para mim, os 17 anos dela me tornou o homem que eu me tornei. Isso daí é inegável. Eu sou o homem que eu sou, porque eu ensino ela, mas ela me ensina muito mais do que eu ensino a ela, entendeu? Só que tá chegando numa fase que daí tu começa com essa outra preocupação, né? Que é da fase adulta e do teu envelhecimento, enfim. Então, para mim, eu acho bem preocupante, por isso que a gente está aqui no ativismo tentando ressignificar aí a sociedade, né, como um todo. Sim, essa é a ideia, né? A gente tentar, de alguma forma, utilizar a voz que a gente tem, né, para tentar construir um cenário melhor, né, para esses indivíduos, né, que a gente fala em crianças, mas que, né, eles estão e existem muitos autistas adultos hoje, obviamente, né? E autistas que eu, pelo menos a impressão que eu tenho, e de todas as pessoas que eu já ouvi aqui, era como
eles ficavam meio escondidos, né? 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Não era como hoje, né? Hoje a gente fala sobre o assunto, as pessoas não se escondem mais, mas eles também precisam ser vistos, né? Eles também precisam... a gente precisa, de alguma maneira, estar preparado, né? Para quando eles tiverem 60, quando eles tiverem, né, 70, como que vai ser, né? Por isso que a intervenção precoce é um milagre que se pode dar a muitas famílias que chegam com diagnóstico, porque tu consegue transformar a vida adulta dessa criança, assim, gigantemente. Então, os médicos também precisam se capacitar. Pediatra, perante a lei, pode sim dar diagnóstico. E o primeiro médico que uma mãe, um pai procura é o pediatra. E o pediatra, ele pode... Ele deve, então ele precisa se capacitar, e hoje em dia tem cursos de formação online, presencial, então não tem desculpa. Eu acho que mesmo que o pediatra, ele talvez não seja especialista nisso, mas ele tem que ter pelo menos o olhar de dizer assim, vai atrás de um especialista, porque o relato que eu recebo da grande maioria das mães é que elas são taxadas de louca. Quando elas procuram o pediatra ali no primeiro momento, o pediatra desclassifica, não tem nada disso, no tempo certo ele vai falar. Eu recebi o relato de uma mãe que disse, quando ele começar a falar muito, tu vai dar até graças a Deus que ele demorou para falar. Sim. Então, esses são relatos, e aí a gente volta à importância, o pediatra tem que falar, né? Sim, aumentou mais de 300% o diagnóstico do autismo. 80% dos pediatras, em média, não dão diagnóstico, não fazem diagnóstico. Eles encaminham para o neuro. Daí encaminham para o neuro, leva às vezes meses para o neuro começar que um diagnóstico tu não fecha numa consulta, começar a investigação. E daí já passou-se de 1 ano, 2 anos e o teu filho está lá, perdendo tempos preciosos, que a gente sabe que os 2, 3 primeiros anos da vida de uma criança é fundamental para reverter todo um cenário na vida adulta. E daí a gente fica sendo que o pediatra pode resolver. E a intervenção precoce, ela está prevista em lei, inclusive, né? Exato. De que os autistas e os deficientes, eles têm direito garantido em lei à intervenção precoce. Na prática, a gente sabe que não acontece. Vem a intervenção precoce, mas aí começa o que fica trancado. Tu não consegue uma consulta, vamos falar pelo SUS daí. Tu não consegue encaminhar um neuro, que é o que precisa para buscar um diagnóstico. Aí fica que nem tu falou, Marcelo. Aí fica 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2. A gente sabe de relatos que tem família que para consultar com o neuro tá 3 anos para receber para consultar. Eu recebi a gente faz uma consultinha do GERCOM, né, que é o gerenciamento de consultas aqui do estado. Então a gente consegue fazer a consulta. Eu recebi de um cliente esses dias e fui fazer a busca, era 1.500 dias na fila. Imagina. Então... Para iniciar, né? Sim, para iniciar. Iniciar. Então, o principal meio hoje ainda para te conseguir, de fato, proporcionar todos os tratamentos que o teu filho precisa é a parte jurídica. Tu tem que judicializar e tu tem que encaminhar o teu filho via judicial, porque saúde é um direito de todos. Só que dentro do espectro autista, nossos filhos eles não podem esperar. A gente não pode depender do SUS, que é excelente quando tu está lá dentro, mas para nós é complicado porque tudo é muito demorado. Então, para o autista, infelizmente, ainda não está preparado. O autismo, para pobre é muito mais difícil, porque a gente depende do SUS. E é um tratamento caro, né? Os orçamentos que eu recebo é orçamento de R$20 mil, R$30 mil. O autismo é para rico. É o que a gente ouve muito, né? Mas tu sabe que eu fui atrás de uma informação, assim, de quanto custa uma pessoa institucionalizada pelo Estado, por exemplo, nesses residenciais. Então, eu fui olhar lá nas licitações quanto que o Estado paga para um adulto que fique, né, num residencial. É em torno de 20 e poucos mil reais, é acima de 20 mil reais, o custo mensal de uma pessoa que fique num residencial, por exemplo, de adultos, né, autistas. E aí a gente está falando de um tratamento que é 20 mil reais na infância. Só que ele é um tratamento que ele vai reduzir
com o passar do tempo. E não, tu vai ficar ali 2, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco começa a diminuir a carga horária, isso vai reduzindo. Até que ali na frente tu vai ter um cidadão apto, né, a se capacitar, a se desenvolver, a ter a sua independência, produzir para a sociedade. Enquanto, uma vez que essa pessoa ela vai ser institucionalizada, vamos supor, com 40 anos, 50 anos, né, os pais se foram, enfim, e daqui a pouco vai ter ali, vai até os 80 anos, é uma pessoa que vai ficar institucionalizada 30 anos. Então, olha o custo que o Estado vai ter com essa pessoa, por quanto tempo que poderia ser reduzido se fosse dado o devido tratamento na hora certa, né? A gente tem estudos que, ali com 1 ano e pouquinho começa o tratamento, até os 3 anos, quase 80% das crianças que participaram desse estudo, 80% reduziram as características autísticas e muitos chegou a ter dúvida se ainda existia o autismo, tamanho o benefício do tratamento. Então, imagina se a gente tivesse esse olhar de tratar essas crianças, às vezes em 2, 3 anos, né, tu conseguiria reduzir tanto as características, né, tu conseguiria reduzir tanto esses sinais e hoje isso é deixado de lado por uma questão financeira. Só que lá na frente esse custo vai ser muito maior. Uma vez uma profissional de saúde questionando sobre os custos elevados que tinha quando tinha esses bloqueios judiciais para o município, né, na questão do espectro autista. Ela falou assim, mas se isso daí virar moda, vai quebrar o município, vai quebrar a saúde, porque são tratamentos caríssimos, coisa e tal. Eu falei para ela assim, tá, e quanto é que tu acha que vale um cérebro de um ser humano? Tu está dando preço para um cérebro de um ser humano? Então, tá tudo errado. Agora a gente escolhe. Então, se sai caro, esse paciente não serve para nós. Daí é o próximo. E tu sabe que, infelizmente, esse pensamento, ele entra até dentro do judiciário. Como advogada, eu vejo inúmeras decisões de juízes que, por exemplo, a gente tem uma prescrição médica prevendo 3 fono por semana, 3 TO, 3 psico, 3 fisioterapeuta. E eles, por conta própria, resolvem dar 1. Não, 3 é muito, então vamos dar 1, uma fono, uma psico. Ele é juiz, não é médico? Ele é juiz, ele não é médico. Por causa do custo, para evitar, inviabilizar o custo do município muito elevado. Então, até ali a gente tem que ir, sabe? Eu bato na porta dos juízes a toda hora para falar, para tentar conscientizar, mas a gente enxerga que existe esse cenário de, se eu der para todo mundo, daqui a pouco quebra o município, como tu disse, né? Se virar moda. E eu enxergo nitidamente isso dentro do judiciário. Quando a gente está falando de um processo contra plano de saúde, percebo os juízes muito mais tranquilos em dar o tratamento. Quando a gente está falando de um processo via SUS, parece que tem um medo de onerar demais os entes públicos. E falando em números, os números oficiais são que a cada 29 nascimentos, 1 é autista, né? Isso que no Reino Unido já se fala em 16, cada 16, 1 é autista, ainda não é não oficial. Mas a gente tem o oficial 29 e a cada 29 nascimentos, 1 é autista. Vai conviver com teu dia a dia, tu vai conviver com o autista. Exato. Esses juízes, esses funcionários da saúde, quando chegarem um autista na família deles, ou um neto, ou um filho, eles vão começar a mudar o pensamento deles. Infelizmente, eles precisam viver a realidade para conseguir entender a realidade. É verdade. Gente, nosso tempo está se indo, né? A gente podia ficar aqui a tarde inteira, mas infelizmente não temos 3 horas disponível aqui. Eu quero agradecer vocês pela contribuição de vocês, pela disponibilidade de estarem aqui hoje. E não só por isso, mas também pela dedicação. Parabenizar vocês pelo engajamento que vocês têm aí na sociedade, pelo papel que vocês desempenham, não só como pais, mas como cidadãos, né? Então, isso é muito bacana e eu acho que inspira as outras pessoas a também quererem fazer algo diferente. Então, eu sempre finalizo os episódios com uma perguntinha, né? Então, vou dar a oportunidade de cada um responder aí, vamos
ser rápidos, porque o nosso tempo tá acabando. Marcelo, tu já respondeu uma vez, mas eu tenho certeza que hoje vai vir outra coisa no teu coração. Se tu tivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico e tá naquele luto, né? O que tu diz pra ele? Não tenha medo. Não tenha medo, porque tudo vai se ajeitar. Eles não estão sozinhos. E eles podem contar com qualquer família típica. Hoje existem as redes sociais que todo mundo consegue entrar em contato com todo mundo. Se capacitem, procurem buscar informações, porque a informação é libertadora. E existe uma passagem na Bíblia que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conheça a verdade do seu filho. Conheça a verdade do que é o autismo, que isso vai ser libertador na vida dela. Obrigada. Guilherme. Primeiro de tudo, né, agradecer, mas nessa tua pergunta, o primeiro de tudo é abraçar. Certo? O primeiro acolhimento é abraçar e dizer: o meu apoio vai ter sempre, porque eu sempre digo assim, quando eu soube que meu filho era autista, eu não sabia nem o que era o começo, o que ia ser. Hoje eu tenho toda essa minha força graças a amigos, pessoas diferentes do que não conhece, e entender que a gente está junto. Aquela família que eu abracei, ele pode ter certeza que vai contar comigo e a gente vai se ajudar sempre. Porque eu sempre falo, eu tenho uma fala que é minha, leva muito tempo já isso: amor, paciência e persistência. Sem essas três, tu não consegue fazer absolutamente nada. Obrigado. Obrigada. Jason. Olhar no olho da pessoa e ser muito franca com ela, assim, ó. Nem tudo é espinho, tá? Nem tudo é alegria. Então, tem os dois, mostrar muito do que eu passei com meu filho e passar para essa família que está tendo esse diagnóstico. Então, assim, ó, aí entra na fala do Marcelo, sabe? Então, não fantasiar para a família, também não crucificar, colocar como o fim do mundo, não. Tem altos e baixos, tá? Como qualquer família teria. E mostrando muito do que aconteceu comigo para encorajar essa família, para ela ver que realmente, ok, não, sabe, não fantasiar, mas mostrar, cara, não tá tudo perdido, tô aqui, tô te ajudando, tô rindo, tô brincando, saio para ir pro cinema, tem uma vida, tem as suas limitações, mas a gente tem ainda uma vida, a gente ainda consegue se virar, sabe? E assim, e principalmente passar para esses pais, assim, não tem vergonha dos seus filhos. Independente do que a sociedade, que outros que ficam recriminando, discriminando, meu filho teve uma crise no shopping, no chão do shopping. Se o meu filho tiver um dia uma crise no chão do shopping, eu sou o primeiro a me deitar do lado dele. Azar de quem estiver do meu lado, estiver recriminando, não tô nem aí. Tô preocupado com ele. Se vai fazer bem para ele, se ele vai ver espelhamento no pai, o pai tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, ele vai se sentir bem no meio do público, sabe? Vai ser feito. Então isso é uma coisa que eu gostaria, que eu sempre passo quando vem uma família assim, procurar, diz, olha, Jesus, meu filho, tu acha que eu tô com diagnóstico? Perfeito, tá com diagnóstico, ok. Então mostra como é que é a vida, como é que acontece, como é que aconteceu comigo essa trajetória, essa estrada, e assim, não tenha vergonha do seu filho, tá? Mas as pessoas estão recriminando. O que é importante? É o teu filho ou são as pessoas? O que as pessoas estão dizendo? Que não, meu filho, eu canso de às vezes ele passar, tirar toda a roupa, tá em casa, tá tudo certo, ele tá bem faceiro. Se fosse num ambiente público, nossa, todo mundo vai olhar recriminando. Claro, num ambiente público eu vou evitar de ele fazer isso. Mas em casa, às vezes ele tá, eu saio correndo atrás dele, vem cá, muda a roupa. Mas ele acha uma graça, sabe? Então assim, não tem vergonha do seu filho, sabe? Independente não precisa ser somente autista. Qualquer que seja a deficiência, sabe? Abraça o teu filho, tu é um herói para o teu filho. Não é as pessoas que vão ser o herói, são os heróis deles. Quem é um herói para o teu filho, isso atípico ou não atípico, são os pais. A gente é o exemplo deles. Então assim, ignore os outros. Se vier uma crítica construtiva, perfeito. Agora, se só vier críticas de outras pessoas, de terceiros, de fora, ignora. Cara, eu acho fantástico isso do meu filho, porque ele é discriminado por outros amigos, pela sociedade, assim, muitos comportamentos que ele faz, mas ele vive no mundo dele. Então, assim, ele não tá preocupado. Se o cabelo dele, ontem ele tomou banho, eu esqueci de escovar o cabelo dele tava por espinho. Para ele tá tudo certo. Sabe? Não é a aparência física. Se ele gostar de ti,
Independente da roupa que tu tá usando, ele vai te abraçar, ele vai te, sabe, vai te acolher. Então é diferente daquela coisa de olhar assim, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho mais isso, eu tenho mais status. Isso eu gosto muito do autista, isso eu aprendi muito com o autista. Uma coisa que o Marcelo falou, a gente ensina para os nossos filhos, mas eles nos ensinam muito mais do que a gente ensina. Isso o Ítalo é fantástico, ele consegue me ensinar muito mais do que eu consigo ensinar para ele, sabe? E isso o autista, é meio que forma geral, assim, o autista não está muito preocupado, sabe, em bens, em poder, em status, não. Ele se familiariza, ele gosta daquele que gosta dele, que disponibiliza tempo para ele, que realmente, sabe, tem um sentimento por ele. Isso eu acho fantástico no autismo, sabe? É uma coisa que outras pessoas deveriam ter para si também. Não ficar se preocupado, eu vou me relacionar com o Marcelo porque o Marcelo tem dinheiro, tem status, tem carro tal. Gente, isso não é nada. Isso os nossos filhos nos mostraram pra gente. O Ítalo me mostrou isso. Que dinheiro não é nada. Claro, é importante ter dinheiro para poder pagar tratamento e tudo mais, mas não é tudo nessa vida. Então era isso que eu queria deixar para vocês aí. Então eu não vou parar mais de falar. Então tá, gente. Muito obrigada. Foi muito bacana ouvir vocês. Obrigada, então, por tudo que vocês fazem e por quem vocês são. Obrigada mesmo. Te Eu agradeço. também agradeço. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curta, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo, te inscreve no canal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.